Olá a todos, bem-vindos à nave, bem-vindos a mais uma viagem que hoje só vos digo que promete, promete ser uma grande viagem. Hoje tenho aqui comigo a Sara Larcher, que é assim uma mulher de um amor, de um acolhimento. Eu gosto mesmo muito de ti, estou-te sempre a chamar para estas aventuras. E porque tu trazes algo que eu sinto que pode realmente ser muito útil para expandir a nossa consciência sobre nós mesmos e se calhar fazer aqui rodar umas chaves preciosas para desimpedir, não é? E aliviar um pouco assim o nosso caminho. Então tu és psicóloga ou ainda estás a estudar? Sou licenciada em Psicologia. És licenciada em Psicologia. É verdade, nós temos que dizer assim, convém. E também trabalhas com transgeracional. E vamos já começar por contextualizar o que é isto do transgeracional, que é para depois irmos aprofundando. Ok, então vamos tentar assim, para já Inês, querida Inês, agradecer-te este convite. Eu estava de férias, mas não consigo recusar um convite teu, precisamente por sentir que tens-me ajudado a expandir, não é, para mais e mais e mais lá fora, tudo aquilo que eu já senti na minha vida e que tu também já partilhaste. É uma grande honra. Na tua, e então que bom que é poderes-me chamar, estava de férias, mas vim e aqui estou de coração contigo. Linda. E então o que é isto do transgeracional assim de muito simples? Sabes, é algo que nós seres humanos sempre soubemos, ok? Qualquer pessoa que vá estudar a história da sua família observa que há histórias que se repetem, que há dores que se perpetuam, que há traumas que vêm atrás de nós. Todos nós sabemos, basta irmos olhar. Quando eu digo que está na Bíblia, sabes, nas primeiras tradições xamânicas há lá referência, nos gregos antigos, portanto, nós como humanidade sempre soubemos isso, basta irmos espreitar. O que é o transgeracional e a terapia transgeracional tem mais ou menos 80 anos, o que é que vem trazer de novo àquilo que nós já sabemos como humanidade? Ok, então se isto é assim, se os padrões se repetem, já falamos um bocadinho mais depois sobre isso, então o que é que eu posso fazer para parar, não é? Em mim para. Então imagina, se eu tenho uma história de dor que se repete comigo, com a minha mãe, com a minha avó, então que ferramentas é que eu posso ter para parar em mim e não passar, por exemplo, para as minhas filhas? Isso é a grande abordagem terapêutica do transgeracional, não é? De que forma é que nós podemos aceder a essa informação e fazer diferente à nossa maneira. E isso leva-me aqui a colocar uma questão que eu acho que é importante, que é, nós não estamos fadados, não é? Exato. A um determinado destino. Não estamos. É assim, eu acredito muito na consciência e na luz, não é? E no trabalho interior. Eu sou muito fã, até na minha própria história, do trabalho interior. Portanto, se nós nos propusermos a mergulhar para dentro, a olhar para a nossa história e para a minha história de família, por exemplo, claro que não estou fadada, claro que posso fazer diferente. Isso aconteceu na minha vida, eu vi na vida das minhas filhas, portanto é possível fazer diferente, senão não havia terapia transgeracional, era pouco interessante. O que eu acho é que é tão importante este nosso trabalho, as duas juntas, de fazer chegar mais além, que realmente as histórias sim se repetem. E então como é que eu posso não repetir uma história? Conhecendo. Imagina, se eu estou ligada, não é, por um fio emaranhado de lealdade a uma avó e não faço ideia, a probabilidade de eu repetir se calhar essa história triste é muito maior do que no caso de eu saber, não é? Imagina, eu sei que a minha avó teve uma história triste, não tem a ver comigo, mas imagina, minha avó perdeu um bebê no parto e eu tenho um medo enorme em engravidar. Então se calhar posso levar consciência a este meu medo enorme em engravidar, porque se calhar estou ligada a uma mulher que teve uma história muito difícil ligada à maternidade, sabes? Este tema que por acaso apareceu agora, que me lembrei, é um tema muito frequente, das mulheres sentirem um medo enorme em engravidar, até podem querer muito, mas têm um grande medo e muitas vezes isso encontras a raiz na tua história. E sabes o que é que eu costumo dizer? O grande truque, nunca vi escrito nenhum livro, ainda, sabes o que é que eu tenho sentido nas consultas? É assim, quando nós dizemos eu nunca, eu sempre, quando sentimos emoções muito avassaladoras, eu não sei, eu sei que preciso ir para ali, não faço ideia, porque quando é assim tudo demais, quando sentimos que foge da norma, do padrão, o que quer que isso seja, sabes, quando não é normal, então o meu conselho, tanto para mim como para quem nos está a ouvir, como para quem me rodeia, é espreitem isso na perspectiva de família. O que é que terá acontecido na história da vossa família que de repente este sentir possa estar convosco e seja tudo tão, sabes, é tudo muito, é tudo muito grande, é tudo muito sentido.
e podia-te contar 1000 histórias sobre Então, isso. só mais uma coisa até para as pessoas entenderem. O que é que são então estas lealdades inconscientes, não é? Estas ligações que nós temos com pessoas da nossa família, mas até isso aconteceu comigo, não é? Eu tomei consciência de uma lealdade super forte e que tem a ver exatamente com o exemplo que tu estás a dar. Eu era a pessoa, era uma miúda que aos 15 anos dizia, eu acho, olha como eu afirmava, eu acho que não vou conseguir engravidar. Não sei. Eu acho que... Mas dizia aquilo... Pá, parece que havia uma certeza dentro de mim. Pá, e claro, obviamente que depois, mais uns aninhos à frente, tinha uns quistos nos ovários, tinha isto, tinha aquilo. Sabes, como que, claro, o corpo a responder àquela crença, não é? Que estava dentro de mim. E foi assim, bem mais à frente, que eu percebi esta tal lealdade claríssima que eu tinha com uma das minhas avós, que tem um passado de ter tentado interromper as gravidezes, muito forte, e eu percebi que, uau, espera, isto não era só meu, não é? Então o que é isto das lealdades inconscientes? Vou-te explicar dizendo que na realidade aquilo que nós às vezes sentimos como uma crença não é uma crença. O que é? É que é algo real que está registado no inconsciente da nossa família, no caso que tu estás a contar, portanto essa história dessa avó ficou registado no vosso inconsciente familiar, de certa forma que a gravidez é um sítio, as gravidezes são um sítio perigoso. E então, se é um sítio perigoso, tu como neta captas essa informação. Os cientistas avançam campos morfogenéticos, campos de energia, não importa, mas no fundo essa informação acaba por passar de geração em geração e tu de repente, sem saberes porquê, aos 15 anos dizes, eu acho que não quero. E é essas tomadas de atenção, sabes? Eu tive exatamente o mesmo caso com a minha filha mais velha, que quando aos 17 anos me disse assim, eu acho que nunca vou ser feliz no amor. Sabes? E eu pensei assim, como assim eu acho que nunca vou... A miúda tem 17 anos, quem é que aos 17 anos diz? Sabes, isso tem muito a ver com a história da minha família, houve muitos divórcios, as mulheres ficam muito sozinhas, há aquela ideia de que o homem sai e abandona, estás a ver? E ela de repente aos 17 diz aquilo. Então o que é que são as lealdades? Imagina, é como se, não sabemos porquê, mas nós na nossa família estamos mais ligados a uns do que a outros. Desígnios da vida, eu acho que se calhar nunca poderemos entender. E então a terapia transgeracional tem esta parte metodológica interessante, que é dar-nos ferramentas para nós vermos a quem é que estamos ligados. Imagina, com simetrias de datas. O que é isto, a simetria de data? Nasces perto da data da tua avó, do aniversário da tua avó. Há 365 dias do ano e tu vais nascer ali ao pé. Isto tem um significado. Ou, por exemplo, no meu caso, ambas as minhas avós, morreram quase em cima da minha data de aniversário. Isto traz outro significado, sabes? A mensagem que traz para mim é outra. Parecenças físicas. Estamos tão ligadas que até somos iguais, não é? A minha filha mais nova é igual a mim, eu sou igual à minha avó é igual à avó dela. Estás a ver? Isto tem significado, é tão forte que até somos iguais. E depois, profissões que se repetem, aquelas na minha vida anterior, não é? Advogados, tanto eu advogado, o meu pai advogado, o meu avô advogado, o meu bisavô advogado. Então, porquê, sabes? Então, no fundo, são estas pistas que nós vamos vendo. E essas das profissões, às vezes, são as lealdades mais claras, não é? Porque já é mesmo por lealdade que o pai era médico, então eu, embora goste, sei lá, de ser artista... Exato. Vou por lealdade, não é? Estudar medicina, não é? Há muitos casos assim também. Imenso. Isso também é outro tema importante, depois se quiseres apanhamos, que é a função da família. Ou seja, qual é a minha função para a minha família? O que é que os meus pais, inconscientemente até, ou conscientemente nesses casos, desejaram para mim? Mas, portanto, nas lealdades é isso. É como se nós estivéssemos ligados por fiozinhos invisíveis a determinadas pessoas. E porquê é que é importante sabermos a quem é que estamos ligados? Porquê é que é tão bom? Porquê é que é uma luz na nossa vida? Porque relativamente a essas pessoas que pode haver um ímpeto maior, obviamente, e normalmente inconsciente da nossa parte, de sermos seguidores. Imagina, eu completamente leal à minha mãe, não é? E a minha mãe leal à mãe dela e a minha filha leal à mim.
É como se, há uma frase que eu adoro que é assim: a minha mãe fala português, eu falo português. A minha mãe fala tristeza, eu falo tristeza. E isto podes adaptar a tudo, não é? A minha mãe fala zanga, eu falo zanga. A minha mãe fala outra coisa qualquer e eu sou igual. E então a ideia é: vamos viver a nossa vida livre, leve e à nossa maneira, sabes? Cumprir o teu próprio destino sem termos que andar a, por exemplo, carregar dores. Porque imagina, no transgeracional, isso também é super importante. Ainda há bocado recebi uma mensagem muito gira de uma pessoa que acompanha a dizer: eu hoje entendi o legado positivo lindo que as mulheres da minha família me deixaram. E então o legado positivo é maravilhoso, que bom, vamos saber. Só que, sabes, às vezes estamos tão envoltas em dor, a vida pesa-nos na mochila, sabes, as pedregulhos pesam-nos na mochila, é tudo tão difícil que nós nem conseguimos olhar para os legados positivos. E então a ideia é: vamos lá ver a quem é que eu estou ligada, eu tenho feito esse trabalho na minha vida, e depois, portanto, vamos saber, 2, vamos conhecer a história dessas pessoas, sabes? Vamos conhecer quem foram felizes, trabalharam no que amavam, não, casaram, imagina se for uma mulher, casou com o homem que amava, é porque há uma geração ou duas atrás as mulheres não casavam com quem amavam. Como é que foi? Não é? Portanto, nós somos livres e temos uma liberdade diferente. As nossas avós eram quase que, quer dizer, a família dizia com quem é que elas queriam casar, e então sabermos mais as histórias, as dinâmicas, os sentires, a emoção, sabes? Porque o que se repete muitas vezes é a emoção, não quer dizer que se repita exatamente a mesma história, mas repete-se a emoção. E então, se a minha avó de certa forma viveu em tristeza, pode ser que eu também esteja a viver a minha vida em tristeza, só para lhe ser leal. De facto é realmente muito, muito profundo e muito, muito claro, sabes? Quando começas a falar, é óbvio, não é? A maioria de nós repete realmente emoções, crenças e até mesmo padrões, não é? Estes tais padrões que eu estava a falar em off de escassez, que às vezes já vem da mãe, da avó, da bisavó, né, que falavam de determinada forma, que punham, e nós vamos repetindo aquilo. E então eu pergunto-te, como é que as pessoas que estão lá em casa agora a ouvir-nos e a ver-nos podem começar realmente a abrir a sua consciência, a despertar a sua consciência para este estudo e iniciar este estudo? Boa. Então dizer-te em primeiro lugar que é um caminho, sabes? Eu acho que é um caminho e provavelmente quem nos está a ouvir será, e se começar hoje, vai ser um caminho de hoje até partirem para outro plano. Não é? Pronto, é um caminho para a vida. Assim estou eu e eu acho que assim estaremos todos, porque os nossos antepassados são milhares, as histórias são milhares, as emoções ainda mais são, e portanto não vale a pena sentirmos que em uma sessão ou duas vamos resolver tudo. Mas é um caminho maravilhoso que vai trazendo luz e novos entendimentos à medida que vai sendo feito. E então, quem quiser começar a olhar e, por exemplo, não vir fazer nenhuma sessão de terapia transgeracional ou não se inscrever no retiro e fazer o caminho sozinho, também é possível. Então, várias pistas. Investiguem a história do vosso nome, sabes? A história do vosso nome. Eu sou Sara, tu és Inês. Porquê? Não é? Porquê que tu não és Rita e eu Filipa? Ou outro nome qualquer? Qual é a história do teu nome? Olha, a história do meu nome assim já serve para todas as Saras que nos estiverem a ver. Então, do meu nome, para já é muito giro porque, obviamente, quando começamos, vamos sempre perguntar aos nossos pais, não é? Ao pai, ou à mãe, porquê que nos chamaram isso, não é? Eu não tenho mãe, mas às vezes é por causa de uma tia, de uma pessoa, não é? As histórias são variadas e há muitas vezes uma resposta, que foi a resposta que o meu pai me deu há uns anos atrás, foi: gostámos do nome Sara, sabes? Que é, gostei e dei. Sim. E então a minha proposta é: não se fiquem com essa do gostei e dei, mas com carinho e com amor pelos nossos, mas vão continuando a puxar o fio. E depois, de repente, uns anos mais tarde, perguntei a um grande amigo do meu pai, entrevistei, estava a fazer um presente para o meu pai para os seus 60 anos, entrevistei o amigo, era assim uma surpresa. E ele disse-me: olha, vou-te contar uma coisa que nunca te contei, porque é que tu te chamas Sara? Estás a ver como é giro? Portanto, eu andava à procura e ele dá-me a resposta sem eu sequer pedir, não é? Chamas-te Sara porque eu tinha uma avó chamada Avó Sara, que tinha um pequeno ateliê no bairro Alto, ela era pintora, e eu e o teu pai tirávamos, sem a Avó Sara saber a chave, íamos lá com as nossas namoradas, noutros tempos, e a namorada era a minha mãe, e então os amigos terão decidido que chamariam Sara à primeira filha que nascesse, que fui eu.
E então é bonito, já viste, porque com uma história simples, os meus pais divorciaram-se quando eu era pequenina, não me lembro de os ver juntos, e então, estás a ver, só trouxe-me aquela sensação, uau, os meus pais namoraram às escondidas, e houve ali um clima de romance, que bom que é. E depois, outra pista espetacular. Vão atrás, não é? Por exemplo, quem é a santa, se houver uma santa do nome... Fiz esta pergunta porque tu há bocado estavas-me a falar da Santa Sara e da Santa Inês. Então a Santa Sara, eu soube isto, não foi há muito tempo, foi para aí há 4 ou 5 anos, quando preparava um curso meu, onde eu explico aos meus alunos da importância dos santos do nosso nome. Vão explorar, quer dizer, podem não ter nenhum insight, mas pode ser que sim, então vão explorar, sabes? E quando eu estava a preparar o conteúdo, o PowerPoint, tipo professora, pensei assim, mas espera aí, deixa-me lá espreitar quem é a Santa Sara, porque na realidade também não sei bem quem é. E fui ver, e então a Santa Sara foi uma das mulheres que esteve com Jesus na crucificação, na cruz. E depois foi colocada num barquinho com outras pessoas, no fundo para os matarem, não é? Sem remos, e atiraram-nos ao Mediterrâneo. E a Sara rezou muito e pediu e disse que se fosse salva se dedicaria ao Evangelho do amor, que ainda por cima é curioso, porque é aquilo que eu sinto, obviamente o Evangelho não quer sem convencimentos, mas o amor de facto é a minha alma, sabes? Então eu digo, uau, como é que a Santa Sara se vai dedicar ao Evangelho do amor, que tem tudo a ver comigo? E depois é a única mulher, é uma das únicas santas negras, e isso trouxe outros entendimentos à minha história e é super interessante. E eu fui espreitar também quem era a Santa Inês. Para as Ineses que nos estão a ouvir. Para as Inês, quem não tiver nem o nome Sara Inês vão espreitar, é muito fácil hoje em dia termos acesso a essa informação. E então vi que a Santa Inês foi uma mártir, era uma menina muito bonita, assim, que os filhos, os grandes prefeitos da altura queriam casar-se com ela, e ela não quis, porque quis se dedicar ao serviço da religião e ao seu Deus, e não se quis casar, e acabou por perder a vida por isso. E então dizem que é a santa das jovens, das vítimas de abuso e das virgens. E é extraordinariamente interessante, não é? Portanto, no fundo, isto tudo são pistas, sabes? Eu acho que isto é um caminho de investigação em amor. Porque se nós acreditamos de certa forma que a vida não é um acaso, então por que raio é que tivemos este nome e não outro? Então vamos atrás com muito amor e muito carinho. Depois, outra informação interessante, as profissões, não é? Vamos explorar a nossa profissão. E isso era o que tu dizias, é verdade. Eu fui para Direito, porque eu na realidade eu queria ir para Psicologia. Também não sabia muito bem, achava que sim, mas não, há 30 anos atrás, o que quer dizer, sabia lá eu. E o meu pai disse, não, vai para Direito, aquelas coisas que os pais dizem, um curso formador, dá-te tal, metodologia. Claro. E eu fui, porquê? Porque na realidade também venho de uma família de licenciados em Direito, e isso é o que tu dizes, eu acabei por seguir o destino da família. Mas hoje, depois de estudar a história da minha família e de ver, eu vejo que quanto mais eu exercia o Direito, o que é que faz um advogado? Eu era advogada, não é? Defende a justiça. Sim. E no meu sistema familiar há uma grande sensação de injustiça. Todos nós, de certa forma, sentimos injustiça. Sabes? Por muitos motivos, não só por um, mas a injustiça está lá muito presente. Então o que é que eu fui fazer? Quanto mais advogada eu for, mais defendo a justiça e mais sano as dores do meu sistema familiar. Exatamente, ou seja, também por lealdade, não é? Por lealdade, porque eu tenho que fazer igual ao meu clã. E sabes uma coisa, às vezes as pessoas perguntam, mas qual é o mal disso? Até pode não ter mal nenhum, imagina. Se eu me sentisse preenchida como advogada, não tinha mal nenhum. Eu podia ter sido advogada a vida toda e estar em lealdade ao meu clã e sentir-me feliz. O tema só aparece, que foi o meu caso, quando eu estava absolutamente... Eu sempre estive infeliz desde o primeiro dia da Faculdade de Direito. Sem entender porquê, porque eu tinha boas notas, subi na vida, não é? Aquelas coisas de sucesso. Eu cheguei lá, mas eu não gostava, aquilo não tinha a ver comigo, eu não queria aquilo. Portanto, aí é que já está mal. E então aí é que nós podemos dizer, não, eu gosto imenso de ser isto, vamos, sabes, a vida, leva a vida, as rédeas da vida são tuas, as rédeas da tua vida são tuas. E não é por ter uma família de licenciados em Direito que eu tenho que perpetuar a história. Eu posso olhar, sabes, posso olhar para as injustiças, posso ritualizar, posso ganhar consciência, levar luz, entender que isto sim, que houve injustiças, mas que são para trás, sabes? Há uma frase que eu adoro que é em mim para. Em mim para essa sensação de injustiça.
em mim para, eu posso fazer por isso. É o tal fado, não é um fado. Vocês estão a ouvir aí em casa, mas até tocaram os sinos. Lindo. Quando ela disse em mim para. Em mim para. É uma frase super poderosa. Super poderosa, em mim para. Porque era o que tu dizias, nós não estamos destinadas, sabes? Não estás destinada a perpetuar aquela dor. Podes fazer, tu podes fazer, cada uma de nós e cada um de nós pode fazer diferente. Está nas nossas mãos. Como? Ganhando consciência, não conheço outra forma, não é? Ir ganhando consciência aos bocadinhos, portanto já falámos dos nomes, já falamos do santo dia, das profissões. Outro tema tão importante que normalmente nós não sabemos, não sei se tu sabes, qual é a nossa função dentro do clã? Quando nós nascemos, a nossa família, até pode ser inconscientemente, outras vezes consciente, tem um mandato para nós, sabes? Tem um desígnio, sabes? E vou-te dar, agora até me estou a arrepiar toda, antes de mim, os meus pais tiveram um filho que nasceu, que morreu bem, acabou por não nascer. Quando nasceu, de termo, já tinha morrido. E quando o meu pai foi ter com a minha mãe, depois a primeira vez que a viu depois deste episódio, disse: não chores mais, nós vamos guardar todas as forças para a filha que virá a seguir. E eu chamo-me Sara, de sarar, claramente, e estou-me a arrepiar claramente, que eu sempre senti que de alguma maneira tinha que sarar a dor deles. Já viste o peso? É um peso enorme. Um peso enorme, porque, imagina, no meu caso nem consegui sarar porque a minha mãe ainda por cima morreu novíssima, então isso pesa-me às costas. Aquilo para o que eu nasci, eu não fiz, eu não cumpri. Então isso gera-me tristeza, gera-me dor, mas qual é o meu sentido afinal? Não tenho, eu vim sarar e não sarei, sabes? E não consegui. E há imensos mandatos, há os filhos medicamento. Imagina, a mãe está doente com uma depressão e isto acontece, eu conheço casos e os médicos antigamente diziam: olha, tens um filho para ficares melhor, o filho medicamento é assim que se chama. O filho reparador do casamento, os pais estão-se a dar mal e a mãe ou o pai ou um conjunto decidem ter um filho, o filho vem reparar o casamento. Imagina que depois o casamento dá em divórcio, ou que os pais... culpa que ele fica. Não é? Ficou sem mandato. Os filhos que vêm substituir um irmão que morreu antes deles. E muitas vezes têm o mesmo nome do irmão. Pois é. Sabes? As histórias são tantas, e está tudo certo, sabes? As histórias foram o que foram. E, por exemplo, no caso do meu pai, eu acho que o meu pai e a minha mãe era a única... naquela altura, eles só tinham aquela possibilidade, sabes? De dizer, vamos manter as nossas forças para a próxima filha. Fizeram o melhor que podiam. Sim, eu gosto de chamar muito o amor, o evangelho do amor para este trabalho. Mas eu posso saber dessa história e posso dizer, ok... Então, eu já sei que o meu pai e a minha mãe estavam muito... E depois, quando eu nasço, 18 meses depois, a minha mãe estava extraordinariamente triste. Tinha acabado de perder um bebê. Claro. Um bebê que não chorou, que não elaborou, que não... Porque as nossas mães não faziam isso, as nossas avós ainda menos. Nós somos umas abençoadas porque podemos trabalhar na nossa história e podemos olhar e podemos chegar a alguém e dizer, por favor, ajuda-me, e temos acesso a terapias e retiros e livros e informação. Elas não tinham isso. E agora eu acho que também estamos aqui a fazer por elas, não é? No fundo, um bocadinho, não é? E completamente. Sinto tanto isso. Eu sinto isso completamente. Sinto tanto isso. Sinto. Eu às vezes, quando eu pergunto para mim qual é a minha missão, só tenho uma resposta, que é dar voz. Sim, olha, dar voz. Absolutamente. E eu estou-me a emocionar imenso, porque eu também acabei de dar um retiro há 2 dias e eu estava a facilitar o retiro e no meio de uma... Eu às vezes sinto isto, sabes, nas dinâmicas, nos processos, que estavam ali aquelas mulheres a chorar as suas dores e eu estava a chorar as minhas dores e às tantas dei-me conta que eu estava a chorar a minha mãe. Era a minha mãe a chorar através de mim. Entendes o que eu estou a dizer? Perfeitamente. Isto acontece-me várias vezes. Tão bem. E noto depois outra coisa, que é quando volto a estar com ela, quando voltamos a estar juntas, claro que eu vou diferente, mas eu também a sinto diferente. Não tenhas dúvidas. Eu não tenho mais. É que é tão lindo. Eu acho que só quem passa e sente dúvida. É que entende, não é? Porque até pode parecer um bocado esquisito, porque eu também já estive de fora e também já achava um bocado esquisito. Mas eu vi essa diferença em mim, nas minhas filhas, sem dúvida, mas por exemplo no meu pai. Um homem bastante mais racional, bastante menos emotivo, mais distante, também chega a ele, sabes? O meu trabalho também chega a ele e a outras pessoas da família.
E isso é tão bonito. Então, qual é a nossa função no sistema, não é? Os nossos pais quiseram-nos porquê? Qual era o objetivo deles? E mesmo isso tu estavas a dizer, imagina que acontece, os meus pais tiveram para eu ser o primeiro licenciado da família. Isso é fortíssimo. Super. E a pessoa tem sobre ele aquele peso, até pode querer ser professor de surf, sabes? E ser espírito livre. Mas não, porque a função dos pais, o que os pais desejaram para ele é que ele fosse o primeiro licenciado da família. E a pessoa quase que sente isso e diz, não, eu tenho que ser, porque senão eu vou estar a ser desleal, a defraudar as expectativas tiveram sobre mim. Quantas e quantas pessoas, não é? Que já ouvi não sei quantas mil partilhas, não é? De eu fiz isto para não desiludir os meus pais. Não é? É muito forte. É muito forte. E o nosso trabalho, a nossa responsabilidade é mesmo essa daquele bastão e dizer não, olha, com amor, mesmo. Mas termina aqui. Exatamente, em mim para. E depois há outro tema lindíssimo que é o projeto de sentido estacional, que é tão importante, que no fundo os nossos primeiros 3 anos de vida, a gestação da nossa mãe, os 9 meses, se nós tivemos 9 meses na barriga da nossa mãe, e os 9 meses anteriores. Como é que foi? Sabes, a nossa gravidez foi desejada, não foi? Fazer esse estudo junto dele já é um super processo, não é? Junto da nossa mãe. É um super processo. Então, quem possa fazer este estudo junto do pai e da mãe é absolutamente maravilhoso. Quem não possa também pode ir perguntar, imagina, em que contexto é que eu nasci? Eu sou um bocadinho mais velha que tu, ainda sou pós 25 de Abril, mas há muita gente que é ali naquela fronteira. Sim. Isso é importante. As mães que estavam grávidas antes da Revolução, o medo de não ter assistência, sabes? As pessoas que nasceram nas ex-colónias, com aquelas... Isso tudo é importante, isso tudo passa para nós, sabes? O estado de espírito da mãe, aliás, a ciência já diz isso passa para nós. Então sabemos mais do nosso projeto de sentido. Olha, as minhas filhas foram ambas prematuras. E quando elas eram, nós conversávamos muito, quando eram assim mais velhinhas, 7, 8 anos, uma vez disseram-me que nós tivemos uma vida tão boa, mas às vezes sentimos-nos tristes, sabes? E aquilo ficou-me ali a tocar. E então comecei a pensar na própria história delas quando nasceram. Eu grávida, eu tive gravidez difícil, mas sempre com medo de as perder, a ser internada, imagina o stress, depois nascem prematuras, eu fico doente sem as ver, elas estão internadas na neonatologia sem me ver durante um mês. Isto está na história delas. Portanto, a ideia não é dramatizar, não é zangar-nos com a mãe e com o pai. Aliás, eu sou mãe, estou a contar, eu fiz o melhor que podia. Tentei ser a melhor mãe que podia. E aconteceu isto, mas eu posso passar às minhas filhas a dizer, não foi duro. Porque vocês nasceram, não viram a mãe, tiveram a tirar-lhes sangue todos os dias e com coisas, sondas no nariz, numa caixinha desagradável, sem colinho e sem beijinhos. E, portanto, isso faz também parte da vossa história, sabes? É ir abrindo consciência, uau, ok, pronto. E às vezes só isso, não é? Só essa abertura de caminhos, de abertura de coração, já ajuda a curar essa tristeza. Mesmo. Porque se lhe dá um sentido, não é? E há um acolhimento. Trazer um novo significado, não é? É tão simplesmente isto, é trazer um novo significado à nossa história. E dizer que, ok, a história foi o que foi, não a podemos reescrever porque já está escrita para trás, mas podemos sim ser livres, sabes? Inês, eu sinto tanto, eu já tive uma mochila tão carregada e hoje em dia praticamente não tenho. E então, se eu conseguir, não sou particular, não tenho nenhuma característica particular que toda a gente que as outras pessoas não tenham, se eu conseguir, é possível seguirmos de mochila mais leve. É possível. Como ir trabalhando em nós? Há 1000 maneiras, não é? Há livros, imagina, não é? Quem não tem, por exemplo, capacidade financeira. Exato. Olha, dá aquela sugestão que falávamos há pouco daquela série que está a dar na Netflix. Sim, é uma série incrível. Eu ontem vi o 4º episódio. Entre arrepiar-me e ficar com lágrimas nos olhos, já me passou por tudo. E é uma série turca que se chama O Novo Eu, em que no fundo são 3 amigas, não vou dar nenhum spoiler, mas são 3 amigas que acabam por viver, são jovens assim da tua idade, e que acabam por viver dores e traumas hoje em dia de ligações ancestrais de histórias que elas nem conheciam. Uau! Não, é incrível. Vou ver. Não, e sim, vê e vejam, e eu também vou continuar a ver, que ainda me faltam uns episódios. Que bom, Sara, foi tão bom ter-te aqui, obrigada por esta grande lição, esta grande aula que nos deste aqui a todos. E de certeza assim que muitas fichinhas caíram depois deste episódio e tantas ferramentas também que nos facultaste
para continuarmos este estudo, não é? Este estudo interno de nós, não é? Da nossa história, da nossa vida. Sabes qual é o truque? Eu também já faço isso há muitos anos, é cada um comprar o seu caderninho. Exato, e ir escrevendo ao longo da vida, para não se perder a informação. E escrevendo as histórias, não é? E eu faço isso, eu quando vou ter agora com as minhas tias, irmãs da minha mãe, levo sempre o meu caderninho, a primeira parte. Mais umas pistas. Exato, e elas adoram, sabes, a nossa família adora contar histórias, quando eram novas, o que é que aconteceu, o que é que sentiram, adoram, é um trabalho mesmo bonito, sistémico. Tão linda que tu és, obrigada, muito Sara. Obrigada Foi muito bom este episódio, muito obrigada. Foi mesmo um grande wake-up call. Muito obrigada. Muito bom. Seguimos juntas, por favor. Obrigada também a quem nos ouviu, a quem nos viu aqui nesta jornada, nesta viagem tão enriquecedora, com tanta... Bem, eu ainda estou a apanhar, assim, as mensagens da nossa Sara. Desejo-vos, assim, uma ótima semana com muitas reflexões aí, muitas fichinhas a cair, e bora lá seguir neste estudo, neste nosso estudo, não é? Para trazermos, assim, mais leveza à nossa vida. Vemo-nos para a semana. Até já!